queremos, com esse texto bíblico, fazer com que você que nos acompanha nesta live e que atua com algum empreendimento, também reconheça, a partir desse versículo, a sua importância para nós do Ministério de Fé e Política e também para a igreja e para a sociedade como um todo. Então, sejam todos bem-vindos para esta nossa live, onde nós vamos estar tratando a função social da empresa à luz da doutrina social da igreja. É importante destacar aqui de que o viés da abordagem que será feita é à luz da doutrina social da igreja, porque poderíamos, através do campo jurídico ou outras áreas, também fazer uma reflexão a partir da função social da empresa, mas a nossa intenção é justamente, a partir da doutrina social da igreja, levar você a conhecer como a igreja enxerga, como a igreja olha e como a igreja acolhe você que é empreendedor, independente do seu segmento, atividade econômica que você desenvolve, para que você possa se sentir também como pertença a essa igreja da qual nós temos aí no Ministério de Fé e Política muitos outros cenários e atores, mas hoje, de modo especial, tratando justamente do papel do empreendedor nessa temática que nós vamos estar discorrendo hoje. E assim, queria desde já acolher o nosso expositor, Daniel Godri Júnior, seja muito bem-vindo, desde já agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco. Daniel Godri Júnior é escritor, palestrante, empresário e tem uma longa experiência nesse campo e associada à sua experiência de fé também, o que contribui para poder estar nos ajudando hoje com a sua exposição, para que nós possamos conhecer um pouco mais do modo como a igreja hoje acolhe, entende, vê o empresário, o empreendedor, independente do segmento, independente do porte também do seu negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Daniel, seja muito bem-vindo, você está aí disponível para tratar com nós desse tema, a função social da empresa à luz da doutrina social da igreja. O Daniel, então, vai ter aí de 30 a 40 minutos para fazer uma exposição do tema para nós, e em seguida nós dirigimos a ele algumas perguntas, considerando o nosso tempo, que é de encerramento às 21 horas. Então, Daniel, seja muito bem-vindo. O Ministério de Fé e Política da RCC Brasil lhe acolhe e agradece pela sua disponibilidade de compartilhar conosco a riqueza da sua experiência no campo empresarial e também da sua experiência de fé vivida nesse areópago tão importante para a sociedade e para a igreja hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo Roberto, a paz aí a você, a todos que nos assistem de todo o Brasil. O Paulo foi muito carinhoso, está bem frio no sul aqui, está de rachar o frio. Foi bem suave o frio. Gente, eu queria fazer um convite também, uma divulgação, Paulo, acho que é bem oportuno, dizer que na Igreja Católica já existe uma pastoral para cuidar dos empreendedores, a Pastoral do Empreendedor. Eu participei da Pastoral do Empreendedor 2 anos, na vice-liderança, vice-coordenação nacional. Hoje eu não estou mais coordenador nacional, mas é um tema que me agrada bastante e eu agradeço muito o convite de vocês, da Renovação Carismática, um movimento que eu admiro bastante e devo bastante da minha vida católica. Então, hoje nós vamos falar, para falar da empresa, eu gostaria também de falar um pouquinho antes do empreendedor, que é o empresário, que é a pessoa que tem o seu negócio. Nós temos vários paradigmas, vários conceitos na Igreja Católica, às vezes arraigados, e que a gente precisa talvez repensar, ou talvez reaprender, ou talvez até desaprender. Então, parabéns à Renovação Carismática, ao Ministério Fé e Política, por esse tema, que é um tema muito importante, que causa muita confusão nas pessoas. O que eu vou falar aqui, Paulo e amigos que nos assistem, é baseado na doutrina social da igreja. Eu peguei apenas um capítulo da doutrina social no compêndio. Então, a igreja ela é muito rica no ensinamento. Eu vou tentar resumir isso em meia hora. A igreja é mãe e a igreja é mestra. É mater et magistra, ou seja, a igreja, além de nos cuidar, ela nos ensina. E no capítulo 7 da vida econômica, a igreja, o compêndio começa a falar desse papel do empreendedor e das empresas na transformação do mundo.
Mas eu queria dar um resumo para você que está nos assistindo, com uma frase que é minha. Se eu pudesse resumir o que o compêndio diz em uma frase, eu, Daniel, diria o seguinte: o trabalhador não é alguém a ser explorado, e o empresário não é alguém a ser culpado e condenado. Esse é um resumo do Daniel, não é do compêndio. Então, eu assim, fiquei muito maravilhado de ver e de reler a doutrina social da igreja, que eu já tinha estudado há muito tempo, porque ver o equilíbrio da Igreja Católica é um equilíbrio assim extraordinário que só o Espírito Santo pode dar. No parágrafo 323 diz assim: por um lado, os bens econômicos e a riqueza não são condenados por si mesmo, mas pelo mau uso. A passagem dos talentos, a crítica do Senhor que aqueles trabalhadores, empreendedores que receberam os talentos e enterraram o talento e não fizeram o talento frutificar, foi uma crítica ao mau uso do talento. Então, Deus quer que a gente use os talentos. E não só use, Deus quer que a gente faça crescer os nossos talentos. Na literatura bíblica, a pobreza é descrita como consequência negativa do ócio, da falta de laboriosidade, diz o compêndio, Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Mas também como um fato natural, Provérbios 22, versículo 2. Ou seja, a igreja entende que a pobreza, ela pode ser opcional, quando é o chamado de Deus, ela pode ser um problema social, um fato, aspas, natural, ou ela pode ser consequência do próprio ser humano, pelo seu ócio, pela falta de querer trabalhar, de não aproveitar as oportunidades. Também o compêndio vai fazer aqui no 325, ele vai colocar que Jesus, no Novo Testamento, ele assume toda a tradição do Antigo Testamento sobre os bens econômicos, sobre a riqueza, sobre a pobreza, conferindo uma definitiva clareza e plenitude. Nós vamos ler tudo, porque não dá tempo, mas fala disso se quiser anotar em casa para dar uma lida depois. Mateus, capítulo 6, 24, Mateus 13, 22, Lucas 6, de 20 a 24, Romanos 14, de 6 a 8, 1 Timóteo, de 4 a 4. Então, esse capítulo do compêndio vai dizer que o reino de Deus se faz através de pessoas que, primeiro, aumentam a riqueza, cultivam os talentos de maneira não só a distribuir os talentos, mas também a aumentá-los. Para a gente distribuir algo, a gente precisa ter algo em abundância. Ou seja, a igreja ela tem um equilíbrio perfeito. Ela fala em distribuir bens, mas ela fala também que é lícito, de uma maneira lícita, você lucrar. Ela fala da importância do papel do lucro nos negócios. Ela não condena o lucro honesto. Então, a igreja ela é muito cirúrgica, vamos dizer assim, quando ela fala dessa relação entre o empresário e o seu negócio. 326, à luz da revelação, a atividade econômica deve ser considerada e desenvolvida como resposta reconhecida à vocação que Deus reserva a cada homem. E aqui vai lembrar que o homem foi colocado já no jardim em Gênesis para cultivar e para guardar o jardim e usar ele dentro dos bens e dos limites estabelecidos. Ou seja, cabe ao homem cultivar a terra. Coube ao homem, como uma resposta do pecado original, o trabalho. E aí vem o primeiro paradigma a ser quebrado. As pessoas entendem e imaginam que o trabalho é um castigo que Deus deu porque o homem pecou. Não. O trabalho é um remédio que Deus deu porque o homem pecou. Primeira coisa. E sabe, Paulo, eu participo muito do grupo de oração, e às vezes a gente vê nas pessoas, claro que não é uma doutrina oficial, mas é uma coisa que as pessoas acreditam, que o trabalho compete para a santidade, ou que o trabalho está contra a minha vida a serviço de Deus. E a igreja diz não, ao contrário, o trabalho ele é o meio ordinário da santidade. Daqui é o São José Maria Escrivá que disse isso. Ou seja, a tua empresa ela não compete com a tua santidade. A empresa, os negócios, eles me ajudam. Como? O trabalho me santifica e eu santifico o meu trabalho. Como é que o trabalho nos santifica, Paulo? Como é que a empresa me santifica? Me ensinando a dividir, ter paciência, perseverar, não ficar bravo, ter disciplina.
não cultivar o ócio. Dessa maneira a empresa nos santifica. E como eu santifico a minha empresa? Eu santifico a minha empresa levando valores cristãos para dentro dessa empresa. Bem, a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, toda a criação, ela é ela é abençoada quando ela é colocada a serviço de algo maior. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, como eu disse lá no começo, compêndio, quase nada é mal em si mesmo. O que é mal é o uso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10 diz: o apego ao dinheiro, de fato, é a raiz de todos os males. Pelo seu desejo desenfreado, alguns se desviaram da fé. Isso é citado no compêndio, no parágrafo 328. Veja, os bens, ainda que legitimamente possuídos, mantêm sempre uma destinação universal. É imoral toda forma de acumulação indébita, indevida, ou seja, desonesta, passando por cima dos outros, oprimindo pessoas. Porque está em aberto contraste com a destinação universal consignada por Deus Criador a todos os bens. Mas, para frente vai dizer que se os meus bens devem ser destinados ao bem comum, também eu tenho direito à propriedade dos bens, à privacidade dos bens, à terra que eu conquistei com o meu trabalho. Se por um lado a igreja diz que sobre os nossos bens, sobre a nossa empresa, deve existir um papel social, também a igreja diz que você tem direito à tua empresa, que você conquistou a tua empresa, que você conquistou a tua propriedade privada. Ou seja, a igreja, ela pensa no social, mas ela também valoriza o esforço individual das pessoas. Timóteo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, diz que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, a desordem. Parágrafo 329. As riquezas realizam a sua função de serviço ao homem quando destinadas a produzir benefícios para os outros e para a sociedade. Como poderíamos fazer bem ao próximo? Interroga São Clemente de Alexandria, se todos não possuíssem nada. Olha, essa é uma grande pergunta. De um pai da igreja, Clemente de Alexandria. Como é que eu vou dividir algo que eu não tenho? Como é que a providência vai agir, por exemplo, a favor da renovação carismática, da Canção Nova, do século XXI, da TV Evangelizar, se a pessoa não tem dinheiro, não tem recurso para doar? Como a providência vai agir de maneira sobrenatural se Deus escolheu que o sobrenatural passa pelo natural? Ou seja, a graça pressupõe a natureza, que nem de Santo Agostinho. O que isso significa? Que para a providência agir, ela age também através do ser humano, através dos bens do ser humano. Então essa pergunta dele é muito inteligente. Se eu doasse tudo e acabasse com a produção de riqueza, eu pararia de fazer o bem ao próximo. Na visão de São João Crisóstomo, as riquezas pertencem a alguns, para que estes possam adquirir mérito partilhando com os outros. Quando a minha empresa ela é social, e uma empresa social, veja bem, ela pode ser social de várias maneiras. Eu posso ter um negócio social pagando um salário justo, já estou sendo social. Pagando os impostos, estou sendo social. O meu produto fazendo bem para a sociedade, estou sendo social. Uma empresa social não é só aquela que diretamente destina uma parte dos seus recursos aos menos favorecidos, mas que também faz isso, mas não para nisso. A riqueza, explica São Basílio, outro santo, é como a água que flui mais pura da fonte, na medida em que dela se aure com mais frequência, mas que apodrece quando essa fonte fica parada. O que São Basílio está dizendo é o seguinte: imagina você com uma água parada, né? Deixou a água parada, o que a água fica mal cheirosa, fica podre, ela estraga, não serve mais para nada. Agora, quando a água é corrente, ela é pura. Ou seja, nós temos que fazer a economia, a riqueza circular. E aí eu volto naquele resumo do começo. Existe uma eterna briga. O funcionário pensa: nossa, meu patrão está ganhando dinheiro nas minhas costas, nossa, meu patrão chega mais tarde. Mas ele não sabe o que é ser patrão às vezes. A dureza que é no Brasil ter o próprio negócio. A dureza que é a carga de impostos. O quanto ele passou para erguer aquela empresa, o quanto ele trabalhou sábado, domingo e tal.
E às vezes, por outro lado, o empreendedor, ele pensa que o colaborador é um mal necessário, é um meio para conseguir uma riqueza, que as pessoas são apenas peças, elas não são só apenas peças. Eu acho que está aí o equilíbrio da coisa. No parágrafo 330, a doutrina social da Igreja insiste sobre a conotação moral da economia. Pio XI, Papa, na sua encíclica 40º ano, ele faz essa relação entre a economia e a moral. E eu vou ler aqui para vocês. Pois ainda que a economia e a moral se regulam cada uma no seu âmbito, ou seja, cada um tem a sua medida própria, específica, é erro julgar a ordem econômica e a moral tão encontradas ou tão alheias entre si que de nenhum modo uma dependa da outra. O que o Papa está dizendo e por que isso é importantíssimo você entender esse conceito? Por exemplo, tem pessoas, você que está me assistindo aí, de um viés político que fala assim: o meu presidente faria o salário mínimo chegar a R$4.000. Legal, moralmente isso é bacana. Vou dar R$4.000 para cada colaborador. Mas o Papa está dizendo, não, você não pode fazer moral sem pensar na situação econômica. Será que as empresas aguentam pagar R$4.000? Ou a miséria em pouco tempo aumentaria porque as empresas quebrariam, demitiriam porque não conseguiriam pagar isso? Será que eu posso exigir um salário de R$4.000 e eu vou ter custeio na máquina pública para pagar isso? Então essa é a grande pergunta, porque fazer política só prometendo com números, isso é fácil. Agora, o que a doutrina social fala é o seguinte: moral não pode estar separada da economia. Ou seja, não basta moralmente ser bom, tem que ser economicamente bom também. Isso é muito importante. No outro lado, a gente vê, por exemplo, uma lei que só pensa na economia. Certo? Vamos dizer agora no outro extremo. Vamos abaixar o salário porque as empresas estão quebrando. Vamos fazer agora cada um ganhar $50. Legal, para a economia, para o empresário, para o empreendedor está ótimo. Mas isso é moral? Então veja, também é outro lado. A economia tem que estar ligada, ela tem que estar de mão dada também com a questão moral. Então, quando a gente fala em doutrina social, a economia não pode estar desvinculada da moral. Posso crescer como empresário? Claro. Posso lucrar como empresário? Claro. Posso gerar mais empregos? Lógico. Desde que isso esteja de braços dados com a moral. 332. A dimensão moral da economia faz tomar como finalidades indivisíveis, nunca separadas e alternativas, a eficiência econômica e a promoção de um desenvolvimento solidário da humanidade. Vamos em frente aqui. Se em certa medida todos são responsáveis por todos, diz o compêndio, cada qual tem o dever de esforçar-se pelo desenvolvimento econômico de todos. Isso significa que, quando o empreendedor está ganhando dinheiro, ele pode ajudar o seu colaborador a ganhar dinheiro também. Ele deve. Eu estou crescendo, meu colaborador tem que crescer junto. É dever e solidariedade e de justiça, mas também o caminho melhor para fazer progredir a humanidade toda. O objetivo da economia é a formação da riqueza e o seu incremento progressivo. Veja bem, isso não é o Daniel que está falando, isso é o compêndio 334. O objetivo da economia é a formação da riqueza. E aí, de novo, o equilíbrio maravilhoso da Igreja Católica é a formação da riqueza. A gente lembra de São Francisco, que largou tudo. A gente lembra de São Vicente de Paula, que também conviveu com os pobres. Agora, raramente a gente lembra, como católico, como cristão, que na igreja também existiram santos ricos, que na igreja existia uma Santa Isabel, que na igreja existia um São Luís, rei, e que eram muito ricos, mas que mesmo assim foram canonizados. Como? No seu chamado de dividir, no seu chamado de gerar riqueza, no seu chamado de usar os seus bens para algo maior. O objetivo, então, da economia é a formação da riqueza, o seu incremento progressivo.
em termos não apenas quantitativos, ou seja, dinheiro a pessoa tem que ganhar mais, sim, mas tem que ser qualitativo também. A igreja não separa também o quantitativo do qualitativo, tem que ganhar mais, tentar melhorar a economia, mas isso tem que ser qualitativo também. Tudo isso é moralmente correto se orientado para o desenvolvimento global e solidário do homem e da sociedade em que ele vive e atua. O desenvolvimento, com efeito, não pode ser reduzido a mero processo de acumulação de bens e serviços. Opa! Então, se não pode ser reduzido, não significa que você não possa acumular bens. Significa que não pode ser reduzido a isso. A parábola do jovem rico, que fica triste porque Jesus lhe pede tudo, ele fica triste porque, naquela época, a pobreza estava associada com o pecado. A doença estava associada a uma vida de pecado. Quando Jesus manda ele dar tudo aos pobres, isso foi demais. Talvez se Jesus tivesse falado assim, dê tudo para mim, me siga, beleza, Jesus, você merece. Como Jesus fala, dê para os pobres. Aquilo foi uma faca no coração dele, porque ele pensou, eles não merecem. Eles estão amaldiçoados. Eles não trabalham. E é o pensamento, infelizmente, de muitos cristãos, né? Reducionista. Ou o pobre não presta, é vagabundo, vai trabalhar vagabundo, né? Ou do outro lado, está nos dois extremos. Ou o pobre não presta, ou o pobre é um coitadinho que nunca teve oportunidade. Eu acho que nem sempre a verdade está nesses dois extremos aí. Então, existe um ponto intermediário. Isso sou eu, tá? Não é o compêndio. 335. Na perspectiva do desenvolvimento integral e solidário, pode-se dar uma justa apreciação à avaliação moral que a doutrina oferece sobre a economia de mercado, ou simplesmente a economia livre. Agora presta atenção, amado, o compêndio falando de capitalismo. Esse aqui você mostra para o amigo que quer ser comunista e pior, quer dizer que a igreja é comunista e que apoia o comunismo. Se por capitalismo se indica um sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, do mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade pelos meios de produção, da livre criatividade humana no setor da economia, a resposta é positiva. 335. Ou seja, se eu entendo o capitalismo como algo que recompensa quem produz, que dá direito à propriedade privada, que eu tenho responsabilidade pela produção, aonde eu desenvolvo a minha criatividade, aonde eu me desenvolvo como ser humano. Se eu acredito que capitalismo é isso, legal, isso é apoiado pela igreja. Ok. Vamos continuar. A resposta é certamente positiva, embora talvez fosse mais apropriado falar de economia de empresa, ou economia de mercado, ou simplesmente economia da igreja. Mas se, por capitalismo, se entende um sistema onde a liberdade no setor da economia não está enquadrada num sólido contexto jurídico que a coloque ao serviço da liberdade humana integral e a considere como uma particular dimensão desta liberdade, cujo centro seja ético e religioso, então a resposta será negativa. Se eu entendo o capitalismo como eu não preciso pagar o mínimo adequado, ou se eu entendo o capitalismo como já estou dentro da lei, o cara ganha uma miséria, mas já estou dentro da lei mesmo, posso pagar mais, mas não vou pagar, a lei diz que é isso mesmo. O capitalismo, entendido nesse ponto, moralmente, ele não é aceito. Ou seja, a igreja aceita o capitalismo verdadeiro, o capitalismo baseado na propriedade privada, no livre mercado, na não exploração do outro. Mas esse capitalismo tem que estar amparado juridicamente, para que as pessoas não façam mal aos outros. Vamos chegar agora no bate-papo especificamente da tua empresa. E você tem uma padaria, você tem um pet shop, você tem... você é o veterinário, você é professor, você está ajudando a construir o mundo. A empresa, seus fins. Parágrafo 338. A empresa deve caracterizar-se pela capacidade de servir o bem comum da sociedade mediante a produção de bens e de serviços úteis, procurando produzir bens e serviços
em uma lógica de eficiência e de satisfação dos interesses dos diversos sujeitos implicados, ela cria riqueza para toda a sociedade. Primeiro ponto, você cuidando do seu negócio, mesmo que ele tenha 2, 3 funcionários, você está gerando riqueza. Já é um papel social. Essa pessoa, com o salário que você paga, vai conseguir comer, vai conseguir pagar um sorvete para o filho, vai conseguir dar uma oferta na igreja. Não só para os proprietários, continua, mas também para os outros sujeitos interessados na sua atividade. Além de tal função tipicamente econômica, a empresa também cumpre uma função social, criando oportunidades de encontro. Olha que bacana. Não é só... as pessoas estão ali juntas, estão convivendo, de colaboração, de valorização das capacidades das pessoas envolvidas. Na empresa, portanto, a dimensão econômica é condição para que se possa alcançar objetivos, não apenas econômicos, mas sociais e morais. Daniel, minha empresa pode crescer? Pode. Daniel, minha empresa pode ter lucro? Pode, se for honesto. Se você estiver crescendo e os seus colaboradores estiverem crescendo junto, sem dúvida alguma. O objetivo da empresa deve ser realizado em termos e com critérios econômicos, mas não devem ser descurados os autênticos valores que permitem o desenvolvimento da sua sociedade e da pessoa. O que é isso? Posso crescer como empresa? Claro, mas eu tenho que pagar o que o funcionário tem direito. Ele tem direito a férias, ele tem um limite de horas trabalhado, tem que respeitar isso. Se por um lado ele está ajudando na produção, o fim para o católico, para o cristão, não é o dinheiro. Nunca pode ser o dinheiro. Embora o lucro seja importante para a empresa, ele não pode ser o único medidor da sua empresa. Até porque quem faz isso é idólatra. Eu vi na TV esses dias um programa chamado Mesquinhos, Muquiranas, TLC. Gente rica pegando comida no lixo. Gente rica para não gastar em fio dental usando fio de cabelo. Gente rica que para não gastar energia da piscina pedala para produzir energia. Isso é um pecado grave, além de ser uma doença mental, psicológica, é um pecado grave. Porque é um pecado de endeusamento. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro é um excelente servo, mas o dinheiro é um péssimo senhor. Grava isso. O dinheiro é um excelente servo. Você pode trabalhar com ele para melhorar o mundo, mas ele é um péssimo senhor. Colocou o dinheiro como senhor. Eu mato pelo dinheiro, eu roubo pelo dinheiro, passo para trás pelo dinheiro, sonego pelo dinheiro, sacaneio os outros pelo dinheiro. Coloquei o dinheiro como meio, excelente. Como servo, excelente. Papel do lucro, 340. A doutrina social reconhece a justa função do lucro, 340, como o primeiro bom indicador do andamento da empresa. Quando esta dá lucro, isso significa que os fatores produtivos foram adequadamente usados e as correlativas necessidades humanas devidamente satisfeitas. Isso não ofusca a consciência do fato de que nem sempre o lucro indica que a empresa está servindo à sociedade adequadamente. Então, é um dos medidores. Por que o lucro é importante para o seu negócio? Porque sem lucro, o negócio deixa de existir. Porque, no final das contas, não é você que é o patrão, é o cliente que é o patrão. Se faltar cliente e falta dinheiro, você tem que demitir a pessoa, mesmo que você goste dela. Então, existe um papel também econômico, gerador de riqueza no lucro. Bem, se a igreja aceita alguns elementos do livre mercado, ela condena expressamente alguns elementos do comunismo. Por exemplo, o não direito à propriedade privada. A falta de justiça. Se você pegar e distribuir a riqueza tudo por igual, isso não é justiça, isso é injustiça. Por quê? Porque se a pessoa trabalhou mais, ela tem direito a ganhar mais. A igreja reconhece isso. Eu vou dar um exemplo para você que está assistindo, bem prático, bem simples para você entender. Você acha justo que uma senhora de 80 anos aposte corrida com um jovem de 14? Menino ainda? Não. Não é justo. Não é justo dar a mesma medida para esses dois, porque são pessoas diferentes. Agora,
também é injusto, ou é justo você fazer o menino correr com o menino da mesma idade dele e a senhora correr com a senhora da idade dela. Uma definição jurídica diz que justiça é tratar os iguais de maneira igual e tratar os diferentes de maneira diferente. Esse é o conceito jurídico, da área jurídica. Para você entender mais ainda, eu vou te dar mais um exemplo. Às vezes a gente pede para alguém que tem doutorado em teologia um curso da paróquia de batismo. Não tem sentido. A pessoa, ele é doutor em teologia, ele dá aula de teologia há 35 anos e ele precisa de um certificado de batismo que talvez ele já tenha feito e que até venceu, ele já fez 3, 4 vezes por caridade, porque se acha que isso é igual. Isso não é justiça, isso é injusto. Então, às vezes, nós também não temos o conhecimento necessário para entender que justiça não é tratar todo mundo igual. Não é justo uma pessoa que trabalha 10 horas por dia na mesma profissão ganhe o que uma pessoa fazendo a mesma coisa em 3 horas ganha. Não é justo que uma mulher fazendo a mesma função, aí é o papel doutrinário e social da igreja, uma mulher que produz igual um homem, às vezes até melhor que um homem, fazendo a mesma função, ela ganha diferente. Agora, é justo sim, quando a gente entende que o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem, mas existem diferenças. Por exemplo, o homem normalmente, fisicamente, ele é mais forte. Provavelmente, para esse tipo de trabalho, ele vai melhor que a mulher. Agora, as mulheres, emocionalmente, elas são mais sensíveis, mais observadoras, e possivelmente, para esse trabalho, as mulheres sejam melhores. O compêndio fala de juro excessivo, que é um juro muito alto, né? Às vezes o juro é impagável, que a igreja ela aceita a aplicação de juro, desde que seja um juro dentro de um limite moralmente aceitável, né? Que a pessoa consiga pagar, que não sirva para escravizar a pessoa. O papel do empresário e do dirigente da empresa. Já estou indo para o final aqui. A iniciativa econômica é a expressão da inteligência humana e da exigência de responder às necessidades do homem de modo criativo e colaborativo. Os empresários e os dirigentes não podem levar em conta exclusivamente o objetivo econômico da empresa, os critérios da eficiência econômica, as exigências do cuidado do capital como o conjunto dos meios de produção. É também um dever deles o concreto respeito à dignidade humana dos trabalhadores que atuam na sua empresa. O compêndio vai falar também do papel do Mercado Livre, que é muito legal. O compêndio vai falar sobre livre mercado, 348. O livre mercado não pode ser julgado prescindindo dos fins que persegue e doa valores que transmitem nível social. Enfim, não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas é muito interessante, você que está em casa, dar uma estudada nisso. Eu quero terminar com 2, 3 exemplos de como um empreendedor pode fazer um país e um mundo melhor. Primeiro, amigo, você não precisa doar só dinheiro, você pode doar seu tempo. Você é um profissional, te sobra tempo, doe o seu tempo. Você é um psicólogo, te sobra tempo, atenda alguém de graça. Você é um médico, te sobra tempo, atenda alguém de graça. Você é um cabeleireiro, te sobra tempo, corte um cabelo de graça. Você não tem dinheiro, mas você sabe ensinar a tua profissão, ensina a tua profissão para que alguém consiga um ganha-pão. Nós podemos fazer coisas, às vezes, de uma maneira social, não necessariamente tendo dinheiro. Aqui no Brasil tem um exemplo bacana de uma empresa brasileira, que é a Mormai. A Mormai foi fundada por um médico, que ele era muito assim social, cristão, e ele foi morar em Garopaba, Santa Catarina, na época de 70, porque o sonho dele era ser médico para ajudar os outros. Ele gostava muito de ajudar os outros, só que quando chegou lá, a pessoa era muito pobre, não conseguia pagar a consulta, e ele começou a trocar a consulta por ovos, por frango, por verdura. E ele disse que nunca faltou nada, nunca passou fome, mas também que nunca ganhou dinheiro, e ele precisava melhorar de vida, né? E aí conta que, como o Paulo falou, aqui faz muito frio, gente. Fora do verão, que é muito frio, a água é fria, não é que nem no norte, no nordeste, que é muito frio. E ele gostava de surfar, só que ele não conseguia surfar no frio porque passava frio. Aí ele lembrou, puxa vida, mas como é que eu fui para a Argentina
E lá eu consegui mergulhar nas águas geladas e não passei frio. Aí ele lembrou, opa, lá tinha uma roupa especial que eu vestia. Ele procurou aquele tecido e fez uma roupa para ele e começou a surfar com a roupa. E aí que legal, funcionou bem, ele não sentia frio. As pessoas olhavam de longe e falavam, nossa, como é que esse cara consegue surfar no frio, no inverno, sem passar frio? Onde você comprou essa roupa? Ah, essa roupa eu fiz, tá? Faz uma para mim. Ele começou a produzir uma roupa. Faz outra para mim. E daqui a pouco, ele tinha tantos clientes que ele não conseguia mais atender as pessoas, que aliás tinham hanseníase na época, lepra, não conseguia atender mais elas. Ele decidiu que ele ia ajudar elas de uma maneira diferente. Ele ajudou elas empregando essas pessoas, pagando um salário para elas, contratando pessoas com hanseníase. E ali ele cresceu tanto. Hoje o faturamento dessa empresa brasileira é de 500 milhões de reais por ano. Como que ele cresceu? Ajudando os outros. Então, a gente precisa não precisa separar o crescimento da ajuda social. É possível as duas coisas. É possível entender que eu posso crescer ajudando os outros. Eu devo crescer ajudando os outros. Outro cara, Miller Fuller, ele fundou a Habitat for Humanity. Era um gerente assim, muito diretor de banco, ganhava muito dinheiro, mas ele não estava feliz, ele não estava fazendo o que ele gostava. E ele queria fazer alguma coisa para ajudar os outros. E ao mesmo tempo que fosse a empresa dele. E ele criou uma empresa que ajuda a montar casas populares para as pessoas que não têm casa. Ele vende o material já subsidiado, mais barato, mas com lucro, e a pessoa ajuda a construir a própria casa. Ou seja, ele conseguiu resolver um grande problema social a partir da sua empresa. E tem várias empresas. Bill Gates doou 90 bilhões de dólares para caridade. O cara da HP doou mais ou menos 60 bilhões para caridade. Então, para concluir aqui, Paulo, o meu pai deu palestra para o Wizard. Vai ser o Carlos Wizard. Infelizmente, o Carlos Wizard não é católico. Ele é de outra religião, é uma pessoa muito boa. E na palestra dele, o Carlos Wizard fala 3 coisas. Às vezes as pessoas falam, eu sou pobre, mas pelo menos durmo em paz. Sou pobre mesmo, mas pelo menos sou feliz. Eu sou pobre, mas pelo menos sou honesto. Você veja o que está na nossa cabeça brasileira. Que o rico é desonesto, que o rico é infeliz e que o rico não dorme à noite. Eu já vi um grande pregador que eu gostava muito falar isso em TV. Me mostre um rico feliz. E eu estava assistindo a pregação, gosto muito dessa pessoa, mas naquele ponto eu não concordei, porque conheço ricos felizes, bem-sucedidos e que ajudam a igreja, que ajudam obras sociais. Conheço uma pessoa aqui de Curitiba que tem uma rede de material de construção que comprou uma ilha para cuidar de pobre. Ele desistiu do seu negócio, deixou para os filhos, dos sobrinhos e foi para uma ilha cuidar de pobres. Uma empresa social. Então, o que eu queria concluir esse bate-papo, Paulo, e vocês que estão nos ouvindo, às vezes o chamado é largar tudo e seguir a Deus. É um chamado. Não podemos dizer que não é um chamado especial. Vou largar minha carreira, vou seguir a Deus, vou falar com a comunidade. Tudo bem, é um chamado. Mas o chamado ordinário é o contrário. Eu vou abraçar o que eu faço e vou servir a Deus. Ou seja, se é lícito eu deixar o meu sonho olímpico de ser, campeão olímpico de taekwondo para servir a Deus, também é lícito eu dizer assim, eu vou ganhar uma medalha de ouro por Jesus. Eu vou ser o melhor empreendedor por Cristo. Quando as pessoas perguntarem por que minha empresa vai bem, eu vou dizer, porque os meus valores vêm do Evangelho, porque os meus valores vêm de Jesus, porque os meus valores eu aprendi na igreja, porque os meus valores eu aprendi na Bíblia. Eu acho que é por aí. Então veja, eu vou retomar para finalizar aquela frase do começo. O patrão não é alguém desonesto, tem muita gente honesta. O patrão não é um cara, às vezes mas na maioria das vezes não é um cara que está só explorando os outros, que quer o sangue do funcionário. Não precisa ser assim. Ao contrário também, o funcionário não é alguém, um meio para enriquecer, só uma peça do jogo. O funcionário é uma pessoa, é o melhor bem, é o bem mais precioso de uma empresa, são as pessoas. Então
Então, não importa se o teu negócio é grande ou se ele tem muito dinheiro, quando você cuida das pessoas verdadeiramente, não no quadro, não botando um quadro na parede, mas verdadeiramente você se preocupa com elas, elas estão prontas a se preocupar com o teu negócio. Ah, Daniel, mas eu já fiz isso e a pessoa me traiu. Ah, Daniel, mas eu já fiz isso, ela entrou com processo na justiça trabalhista. Sim, infelizmente, vão ter pessoas que não vão entender, que vão abusar da tua bondade, da tua boa vontade, mas mesmo assim, continue a fazer o bem com aquilo que você tem na mão. Muito bem, Daniel. Muito boa as colocações e com certeza nesse breve momento ainda que tivemos, nós podemos ouvir o que a igreja tem a dizer aos empreendedores por meio da sua exposição a partir da doutrina social da igreja, que esclarece muitas incertezas, desconfianças, inveracidades de informações que muitas vezes recebemos a respeito do papel do empreendedor. O Frei Rogério Soares de Almeida, que é o idealizador da pastoral do empreendedor, ele vai dizer de que muitos empreendedores se acham indignos de participar das celebrações litúrgicas pelo fato de serem homens e mulheres de negócios. E que muitas vezes as pessoas aprendem de forma equivocada de que um homem e uma mulher de negócio é um mau caráter, é um charlatão, que engana, é um desonesto, é um opressor, e a sua lucidez nos ajuda a entender de modo bastante lúcido de que não é dessa forma que o empreendedor, que o empresário tem que ser visto pelo viés de alguém que só engana, que só mente, que só quer o lucro, né? Vocês... muito Paulo, bem aí. O meu tio, uma vez, pegou um carro emprestado, ele sempre andou de carro 1000. Uma vez, meu pai, ele tinha um Volvo, já usado, mas emprestou o Volvo para ele. E ele falou assim, Daniel é meu pai, né? Daniel, eu nunca levei multa na vida, fiquei com o teu Volvo 1 ano e meio, eu levei 9, 10 multas, andando do mesmo jeito. Ou seja, o que ele percebeu? Que às vezes as pessoas têm raiva de quem é bem sucedido. Às vezes as pessoas têm ódio de quem é bem sucedido. Por associar as pessoas às coisas ruins, a gente às vezes não cresce por causa disso. Então, é bem isso mesmo, é isso que você está falando, né? E é legal o que o Compêndio falou, como é que eu vou dividir se eu não tenho o que dividir? Uhum. Antes de você dividir, você tem que fazer o bolo crescer. Se o bolo é pequenininho, só dá para minha família, como é que eu vou dividir? Como é que eu vou ajudar o irmão que está passando fome se eu estou numa necessidade, né? Então, eu tenho que tentar sair disso com a ajuda de Deus, para que eu possa ajudar os outros. Perfeito, e bastante significativo a explanação a respeito da justa função do lucro, que a empresa ela tem uma atividade econômica que busca o lucro, mas desde que esteja nessa medida da justa função, e muitas vezes tem-se uma ideia equivocada de que o lucro é a ganância, e isso precisa ser desmistificado e tirado da cabeça das pessoas que aprenderam de forma equivocada, ou talvez pela má fé de quem ensinou, ou pela falta de conhecimento para poder dar essa lucidez e esse equilíbrio para poder separar a legitimidade do lucro, que é a finalidade de quem abre um empreendimento. Ninguém abre um empreendimento para falir no mês seguinte. Ele abre o empreendimento justamente para, através do lucro, ter essa função social. Se ele não tem lucro, ele não consegue desenvolver a função social a qual você bem explanou para nós aí a partir da doutrina social da igreja. Então, acredito de que é bastante significativo e, com certeza, em outros momentos, vamos estar lhe chamando novamente para estar tratando conosco desses temas que são bastante significativos. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, ela apresenta os empreendedores e os empresários como um terceiro areópago. Nós falamos hoje da presença dos cristãos nos areópagos modernos, e muitas vezes se reduz essa presença somente ao campo da política, e se esquece do campo empresarial que movimenta a economia e que tem uma função social e que nem sempre é lembrada, nem sempre é reconhecida, como nós vimos no Evangelho, que o Senhor louvou a ação do seu administrador. Então, esses encontros, com certeza...
nos ajudam a fazer com que esse reconhecimento possa chegar até você que nos acompanha e nos assiste, que é um empreendedor e que muitas vezes não tem reconhecido a sua função na sociedade. Você falou uma coisa aí, sabe quando que as pessoas lembram dos empresários na igreja, infelizmente? Isso precisa mudar? Quando tem festa paroquial, ou quando tem reforma. Quando precisa pintar o muro. Infelizmente é muito triste isso, né? A gente não pastoreia as pessoas, aí quando está chegando a festa da igreja, o telefone do empresário não para de tocar, né? Tem que mudar, né? E acredito que essa mudança ela acontece a partir de momentos como esse que nós estamos fazendo. Os documentos do magistério local e universal falam da importância de se conhecer e se aplicar a doutrina social da igreja. E essa aplicação ela precisa ser nos vastos campos da sociedade, não apenas como muitas vezes é reduzido na atuação política. O empresário também tem o seu lugar na sociedade e que também, através da doutrina social da igreja, esse empreendedor pode levar a inspiração cristã no coração, com vários exemplos que você trouxe, e fazendo com que, através da sua atuação nesse areópago, a função social do seu empreendimento, seja ele pequeno, médio ou grande, possa também fazer com que esse sal e esse sabor seja impregnado na sociedade ao qual nós estamos inseridos. Tempos de era de extremos que nós vivemos no cenário brasileiro, ouvir alguém com uma lucidez e equilíbrio que consegue separar as coisas como você fez de forma brilhante nesse tempo, é uma sensação de esperança, de alegria, sabendo de que nós podemos, a partir da doutrina social da igreja, separar as ideologias, tanto uma quanto a outra, e fazer um itinerário seguro por meio daquilo que a igreja, como mãe e mestra, nos ensina. Então, eu agradeço imensamente a você pela riqueza desse momento e já fica aberto aí para uma outra oportunidade você está presente conosco. E aí abro para que você possa também fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos participantes. Ok. Bom, quero agradecer a Renovação Carismática de novo, né? A você, Paulo, pelo convite, ao Tiago aí que está nos ajudando, a você que me assistiu, nos assistiu, né? Só concluir, eu acho que vale a pena uma retomada no que o Paulo colocou, uma frase final aqui muito importante. A Igreja Católica não é capitalista, a Igreja Católica não é socialista. Agora, o que a Igreja Católica não é mesmo, com certeza, é comunista, não pode ser uma excomunhão automática. É importante entender que a Igreja valoriza alguns elementos do bom capitalismo, né, como foi colocado, mas que a Igreja ela é muito sábia e ela não aceita nem a exploração do homem, né, e nem a violação do direito privado de cada ser humano. Então, eu queria agradecer vocês aí. Se vocês quiserem seguir, eu tenho vídeos de formação empresarial, meu canal empresarial no YouTube, Daniel Godry Júnior. E tem o canal do papai também, que é muito bom, Daniel Godry. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.